Uma das coisas que empreender no digital me ajudou bastante foi a compreender que nem tudo vai vir de áreas que a gente já conhece. Por um exemplo, eu sou artista, então vai ser muito natural que eu vá estudar sobre arte, que eu vá ler sobre poesia, história da arte, que eu conheça alguns pensadores dessa área. Porém, empreender no digital me mostrou que quanto mais eu alargo o meu conhecimento para diversas áreas, mais eu fico rica na minha criatividade e mais eu consigo incorporar essas outras áreas naquilo que eu faço. Então, organização e planejamento é uma coisa que me chegou junto a empreender no digital, que foi ali pela pandemia. Até porque antes eu não tinha esse vocabulário e eu realmente ficava bastante perdida na hora de fazer isso acontecer. E aí vem um ponto que eu sempre destaco para vocês, que é a questão da curiosidade. Já dizia Tom Zé, mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. A curiosidade inventou a humanidade. Então, quanto mais a gente usa a nossa curiosidade, que nem Alice no País das Maravilhas, que vai vir tanto para coisas muito boas quanto para coisas muito desafiadoras, mas a gente consegue achar nossas respostas. Mas claro que eu gosto muito de lembrar que a gente seja um golfinho, que a gente vai no fundo do mar, mas também bota a cabeça para fora para respirar, porque senão elas não aguentam. Ai, calor. Então, acabou que bateu no meu TikTok uma moça falando sobre o livro Humano em 12 Semanas, justamente na época que eu estava procurando sobre bingo de metas. Existe isso, se quiser que eu fale mais sobre isso, comenta aí. E aí eu fui ver no relato dela sobre esse livro, me senti bastante curiosa, vim no YouTube para escutar esse livro, porque eu gosto muito de ouvir livros. Mais uma vez, não sei se é ilegal, legal, e o que seja, mas a gente ama livros escutados, que este livro mudou toda a minha perspectiva sobre organização e planejamento. Preciso ressaltar que eu não li esse livro todo, porque chegou um momento que era muita informação na minha cabeça, que me deu sobrecarga, e que eu fiz, calma aí, eu já consegui o que eu queria com esse livro. Os aprendizados eu já tive, então é isso. E no vídeo de hoje eu quero te trazer alguns aprendizados que eu tive com relação a esse livro e eu espero de verdade que possa também te auxiliar. Inclusive, esse livro é um dos fundamentos que eu uso dentro da minha oficina de planejamento e organização, que é o cronodrama. E é justamente um dos métodos de organização e planejamento que eu uso hoje em dia na minha vida, que eu botei para me experimentar esse ano e até agora está dando super certo. Então eu estou realmente muito agradecida por esse conhecimento. Eu tenho uma grande dificuldade em enxergar tempo, então se você me falar, ai Kali, vamos se ver no fim do mês, para mim fim de mês está longe. Entende? Então, quando eu fiz as ações que esse livro provoca a gente a fazer, eu consegui, de fato, agora deixar as coisas um pouco mais palpáveis, sabe? Por isso que esse livro, para mim, foi tão importante. Mas bora para os principais aprendizados que eu tive com esse livro. Aprendizado 1. Quanto mais longo for o planejamento, menos previsível fica. Quando faz mais curto, fica mais previsível. Então ele aqui vai mencionar que um planejamento anual, ele tem muitos objetivos. E a ideia é a gente ser boa em poucas coisas e não tantas coisas como geralmente acontece em um planejamento anual. Mas claro que depende muito da metodologia que você está usando, tá? Por isso que ele pontua a importância da gente trabalhar por trimestres, de 3 em 3 meses. Isso aqui para mim bate muito forte, porque quando as pessoas falam para a gente fazer um planejamento anual, eu fico bastante perdida em tempo e espaço. E quando alguém fala, e aonde você se vê daqui a 3 anos, daqui a 5, meu amor, aí você me quebrou em 4 partes. Eu consigo imaginar muitas coisas, mas quebrar essas coisas para que algo seja feito diante disso se torna uma grande sobrecarga para mim. Por isso que esse método para mim está me servindo bastante, porque ele vai bem de pouquinho, que nem um fusquinha. Você vai de pouquinho ali, ó, até pegar o arranque e ir embora. Aprendizado 2. Dividir o objetivo por partes específicas. Por exemplo, você quer perder peso e ganhar dinheiro. São metas diferentes e devem ser pensadas de formas diferentes, o que indica que você precisa ter atitudes diárias que sejam diferentes. Para a gente conseguir atingir uma meta, para a gente conseguir atingir um sonho, não é só sobre sua imaginação que você visualiza, é sobre comportamento. Quando eu entendi que para a gente conseguir sair do canto e fazer algo acontecer, é comportamento, é uma mudança de atitude, é uma ação, meu mundo caiu. É óbvio, né, querida? Então, se você quer que alguma coisa na sua vida se movimente, você precisa também fazer um movimento para que isso aconteça. Não estou falando aqui de você virar aquela heroína que vai para cima de tudo, desses Spartacus, um bem-te-vi, mas que você consiga tomar microações para que você consiga chegar mais próximo possível daquilo que você quer. Porque um passo, por menor que seja, ele ainda é um passo, tá? Quando ele fala sobre dividir o objetivo para partes específicas,
é justamente da gente pensar em organização. Então, se você tem o objetivo, por exemplo, de ganhar mais dinheiro, você precisa quebrar isso em etapas. Se você ainda não viu meu vídeo sobre organização e planejamento, eu vou deixar no card aqui linkado para que você consiga ver a diferença entre organização e planejamento, porque são partes que se integram, mas elas são diferentes. Então, se você tem aqui duas metas como perder peso e ganhar mais dinheiro, não adianta você usar estratégias iguais para essas metas que pedem atitudes diferentes, entendeu? Aí é quando a gente no cronograma vai usar os arquétipos, onde cada arquétipo vai dar indícios de como você pode atingir a sua meta, ó. Aprendizado 3. Você tem mais controle sobre suas ações do que sobre os seus resultados. Se não está conseguindo chegar na meta, pode ser por falha do plano ou da execução. Geralmente é pela execução. Quase todo mundo quer mudar o planejamento do que a execução. Quando a gente tem uma meta, a gente quer chegar em algum canto, mas a gente esquece que a vida ela não é linear. Foi colocado pra gente, né, que é um dia após o outro, a gente faz as mesmas coisinhas sempre, mas não é, gente. Ser humano é um bicho muito complexo para que as coisas sejam tão certinhas desse jeito. Então a única coisa que você pode realmente ter, pelo menos um mínimo de controle, é sobre como você age diante da sua vida. É o seu comportamento diante das coisas que você quer. Quando ele fala que geralmente o problema está na execução, é justamente na forma que você está fazendo para que isso aconteça e não no seu plano e não na meta que você quer alcançar, entendeu? Mais uma vez, planejamento e organização é cada cabeça vai ter a sua forma de fazer. E é muito importante você entrar em um processo de autoconhecimento para você entender a sua forma de conseguir realizar. Porque o que serve para mim não quer dizer que vai servir para você. Mas é importante a gente conhecer as ferramentas e técnicas, estratégias que as pessoas usam para a gente experimentar, aplicar, validar, ver se isso realmente é válido para a gente ou não. E até mesmo adaptar essas ferramentas para a nossa realidade. Porque cada pessoa vive de uma forma diferente. Cada pessoa tem uma percepção diferente sobre sua própria vida. Aprendizado 4. Quer saber como será o seu futuro? Veja o seu hoje e as suas ações hoje. Você não tem domínio dos resultados, mas tem do seu pensamento e ações. Mais uma vez a gente coloca aí a questão da nossa atitude diante das coisas quando nos acontecem. E como a nossa cabeça muitas vezes é o nosso maior inimigo. É babado. Aprendizado 5. Rever o progresso da semana passada, refletir e ver a nova semana. Dentro da área da organização, é muito interessante que você consiga pelo menos separar uma hora durante a semana, por exemplo, numa sexta ou no domingo, para que você consiga olhar como foi a sua semana passada, o que você conseguiu fazer das coisas que você precisava fazer, quais foram os empecilhos que apareceram, para que você adapte isso e pense a sua nova semana. Então é muito importante a gente ter uma reunião com a gente mesmo, uma vez por semana, nem que seja meia hora, minha gente, uma horinha, só para você colocar na sua agenda as coisas que você precisa fazer e você revisitar esse passado. Porque não adianta nada você querer projetar um futuro, estar no presente, sem você entender também que você é uma coletânea de coisas vividas. O longo prazo nada mais é do que curtos prazos e repetições desses curtos prazos, entendeu? Aprendizado 6. Quando ele fala sobre um ano em 12 semanas, ele está querendo dizer que o que seria pra gente no nosso calendário um mês, equivale no método dele uma semana. E o que vai no nosso calendário ser uma semana, equivale a um dia. Por isso que ele vai botando que você vai viver os 12 meses do ano no trimestre. Quando você muda a mentalidade de que um ano, ele não tem mais 365 dias, mas ele agora passa a ter 12 semanas, ou seja, 3 meses, você começa a perceber que, opa, as coisas elas são mais curtas. Opa, eu preciso tomar atitude diante disso aqui. Opa, eu não tenho um ano para finalizar o que eu queria fazer. Então a gente começa a ficar mais ligada nas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Aí ele fala sobre a gente celebrar quando terminar esses 3 meses como se fosse realmente o fim do ano, como se fosse um Réveillon. E se você for autônoma e conseguir, você pelo menos se dá um final de semana ou uma semana de férias para o ano novo. Então quando finalizar esse trimestre, você vai fazer um novo planejamento para o seu próximo trimestre. Eu recomendo muito fazer 15 dias antes de finalizar esse trimestre, e você vai pegar a última semana desse trimestre junto com os primeiros dias aí do próximo que vai acontecer e você tirar essa semaninha de férias, sabe? Como realmente você poder rever o que aconteceu, você se divertir. Tanto que ele vai falar que no lugar de você, caso você não consiga, né, tirar férias 4 semanas, um mês de férias,
Se você divide trimestres e tira uma semaninha por cada trimestre, você meio que está tirando esse mês de férias no fim das contas. Aprendizado 7. A gente precisa ter um propósito pessoal e que o nosso estilo de vida e o nosso trabalho possa se ajustar a ele. Entender o nosso tempo. Se também a gente é mais matinal ou mais noturno. Claro que isso aqui nem todo mundo vai conseguir viver, né? Porque às vezes a gente tá fazendo até trabalhos que a gente não queria estar fazendo e vivenciando coisas que estão muito para fora do que a gente tá podendo lidar naquele momento. Mas sobre propósito pessoal, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre propósito, vou deixar linkado para você poder assistir depois. Eu levo isso aqui para valores pessoais. Então, quando você compreende os seus valores pessoais, as suas principais motivações, você consegue entender se aquela meta, aquele sonho realmente é para você ou não é. Ou se é uma posição do nosso sistema, ou é porque você está se comparando com alguém e você está querendo ter um estilo de vida de uma outra pessoa que não cabe a você. Nisso, isso aqui, na ideologia, o que seria perfeito é que a nossa rotina, ela caiba dentro da nossa vida e não a gente ter que caber dentro da nossa rotina. Então, se você tem um pouco mais de liberdade, inclusive, no seu dia a dia, de pensar isso com mais carinho para que você possa viver com mais qualidade de vida também. Aprendizado 8. Se falta entusiasmo e paixão, não é porque você não gosta, é uma crise de perspectiva. A perspectiva é uma imagem do futuro, é uma conexão emocional. Ele vai usar bastante esse termo de perspectiva como a nossa visão, a nossa projeção, o nosso desejo, o que a gente quer pra gente. E esse ponto também é muito importante porque para mim entusiasmo é a base de muita coisa. Um exemplo sobre entusiasmo, sabe quando você vai comprar roupa e você veste aquela roupa e você fica assim, não leva. O corpo da gente é o nosso próprio termômetro. Agora, se você vestiu aquela roupa e ficou, caraca, tô gostosa, ai, maravilhosa, leva. Porque você tá naquele entusiasmo, naquele fervor, ao se ver com aquela indumentária, entendeu? Então, o entusiasmo ele vai ser um grande termômetro sobre os nossos sonhos e nossas metas. Algumas metas e sonhos vão dar medo, não tem problema, tá? Mas tenta também se guiar pelo entusiasmo sobre as coisas que você quer realizar. Porque às vezes, se você colocar no seu trimestre que você quer realizar uma coisa que te dá muito entusiasmo e outra que te dá medo, de repente essa que dá medo já fica mais leve, entende? Fica menos carregada. Aprendizado 9. Ele vai falar sobre os blocos de tempo estratégicos para ele. Isso aqui eu acabo não usando na minha vida, mas eu vou passar para vocês. Quando ele fala que 3 horas da semana é só para você colocar coisas que vão te levar para o que você quer, ou seja, para as metas e sonhos. Bloco de reserva são coisas que não têm valor, mas que acontecem e não são planejadas. Por exemplo, uns 30 minutinhos. Ai, acabou tal coisa aqui no mercado. Ai, aconteceu um imprevisto. Aprendizado 10. Criar uma imagem da semana perfeita. Coloca no papel coisas que você precisa fazer. E se você não consegue fazer, colocar no papel porque você não consegue fazer. Se não consegue colocar no papel, você não consegue fazer. E sobre a semana perfeita é bem interessante, porque você pode pelo menos ter um ideal de como seria bom a sua semana e com o passar dos dias, semanas e meses, você ir adaptando a sua realidade para chegar mais próximo a essa rotina ideal. Confesso que eu nunca consegui fazer isso ainda. Mas vai que você consegue, né? Compartilha comigo se der certo. Aprendizado 11. Responsabilidade não é consequência. É seu modo de ver a vida e lidar com ela. Responsabilidade é a constatação que você sempre tem escolhas. Não existem obrigações. Tudo da nossa vida é sobre escolhas. Obrigação é um peso. Perceber que tem opções muda de figura. Claro que temos privilégios. A gente não pode ser assim a bicha tilelê, né, querida? Então, é isso. Acho interessante, mas é isso. Aprendizado 12. Compromisso é ação e não uma palavra. Um compromisso é uma promessa pessoal, mas você pode ter compromisso e não ter planos. Como também você pode ter planos e não ter compromisso. E uma coisa sobre compromisso que é muito interessante pra gente ver, porque muitas pessoas falam assim, eu não consigo fazer as coisas quando é pra mim, mas pros outros eu consigo fazer. Imagina só uma pessoa que vive de uma forma muito sobrecarregada, tanto emocionalmente quanto no dia a dia, das coisas que ela precisa fazer. E aí, quando ela precisa fazer algo pra ela tá cansada. Então, quem é que consegue fazer as coisas que deveria fazer para si, quando no fim do dia você já está exaurido? É bem difícil, sabe? Por isso que eu gosto muito de pensar no mínimo viável. O que é o mínimo viável? Dentro da minha vitalidade, do meu estímulo hoje, do que eu tenho para fazer, qual é o mínimo que eu posso dar diante dessa tarefa? Só porque um passo pequeno ainda é um passo. 5 minutos de exercício, estou exaurida.
eu estou exaurida. Será que eu consigo pelo menos me dar 5 minutos de exercício físico? O que seria 5 minutos? Nem que seja pular corda. Eu consigo dar 50 puladas de corda hoje? Consigo. Amanhã é um novo dia. Entende? Tanto a alegria quanto a tristeza, isso passa. Tudo isso em algum momento passa. Essa questão da gente se compromissar é a gente também mudar a nossa postura com relação a gente mesma. Então, ai, minha gente, eu tô derretendo. Então, é da gente conseguir criar o hábito de se colocar na sua própria rotina, entendeu? Aprendizado 13. Para se comprometer, você precisa de um forte desejo. Caso contrário, você desiste. Aí você identifica as ações que precisa até chegar no resultado, que seria a questão da organização. Compromisso exige sacrifício. Muitas vezes, paixão vem da visão pessoal e ela ajuda a passar pelo vale do desespero. O que, para mim, mais uma vez, fala sobre os nossos valores pessoais. Quando ele fala sobre se comprometer, precisa desse forte desejo, eu não acredito em motivação, assim, sendo muito honesta. E eu não acredito porque isso não funciona muito comigo, entendeu? Mas eu acredito, mais uma vez, no mínimo viável. Eu acredito que se eu fizer um tiquinho, por menor que seja, em algum momento eu vou estar mais perto do que longe daquilo que eu quero. Então, eu tento me manter, não é constante, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas é consistente. Aprendizado 14. Agir com base no compromisso e não no sentimento, porque às vezes você não quer. Você não precisa fazer um compromisso por um ano, e sim por 12 semanas e ir renovando. Então isso que é o legal diante do método dele. Por ser um período tão curto de tempo, você não precisa passar um ano inteiro sofrendo por algo que você não queria estar fazendo. E aqui, mais uma vez, você não se basear na sua motivação, né, em você estar querendo fazer alguma coisa ou na sua inspiração. Mas você fazer o que precisa ser feito, nem que seja pouquinho. Eu me perdi nos números, vamos seguir sem eles. Aprendizado Brown. Quando o plano é baseado em ações, você não precisa se basear nos estímulos. Mais uma vez, com relação ao comportamento, né? No teatro, a gente não fica pensando muito sobre aquela obra. A gente primeiro faz, para depois refletir sobre ela. Então, aqui ele vai falar sobre a gente se basear muito mais em fazer, em tomar uma ação, por mínima que seja, lembra no mínimo viável, isso para mim foi uma virada de chave enorme, do que você se basear na vontade de estar ali. Aprendizado Stiblau. A meta precisa ser específica e mensurável, ou seja, você vai escrever o seu objetivo e aí ele fala para você colocar um verbo mais uma especificação. Um exemplo, um verbo, por exemplo, emagrecer, e agora você vai especificar. Eu quero emagrecer 5 quilos em 3 meses, certo? Então, um objetivo, vai ter algumas pessoas que vai falar que um objetivo ele é amplo, ou seja, quero emagrecer, isso é muito amplo. E você vai precisar transformar em meta. Para transformar em meta, você tem que deixar o mais específico possível, é que nem uma flecha. Quantidade de coisas que você quer, em quanto tempo você vai fazer, por um exemplo. Quero fazer exercício físico 3 vezes por semana. E aí, dentro dessa cartela de exercício físico, eu posso dizer quais são as minhas opções de exercício. Aí pode ser uma yoga, flexibilidade, pular corda, andar de patins, dançar. Isso tudo está dentro de exercício físico. No meu caso, eu não coloco os dias, porque eu realmente fico oscilando bastante, mas eu preciso cumprir comigo mesmo um compromisso de que são 3 vezes por semana, por mínimo que seja. Aprendizado Shachihayam. O planejamento é um roteiro até chegar no objetivo. O objetivo se concentra em uma ou 2 coisas que você queira evoluir. Quanto menos objetivos e ações semanais, mais fácil para você executar. Por isso que ele vai falar nesse livro de 1 ano e 12 semanas, que você não vai pegar muitas metas para atingir em 3 meses. Você vai pegar pelo menos 3 metas. Você vai escolher as áreas da sua vida que você vai querer usar naquele período para você conseguir atingir essas metas, e você vai desequilibrar intencionalmente outras áreas da sua vida, porque não existe equilíbrio, não existe rotina perfeita, não existe tudo estar muito bem, tá? A vida é um caos e a gente precisa entender a ordem deste caos. A gente não sai do caos, querida, mas a gente entende como ele funciona. Aprendizado. O planejamento é a resolução de problemas. Quando você se planeja para fazer algo complexo, você diminui o tempo dessa tarefa em 20%, porque você já entendeu como você vai chegar, você já ordenou como você vai chegar. Então é um momento que às vezes parece ser um pouquinho chatinho, mas ele é tão necessário. Depois, quando você entende que vai facilitar a sua vida, aprendizado. Ele aqui dá um exemplo de você pegar uma meta X. Você vai colocar durante a sua semana
onde você quer realizar as ações dessa meta. Então você já entendeu o seu planejamento, ou seja, o objetivo, aonde você quer chegar, o roteiro. Você já quebrou em microações em organização. Mais uma vez, veja meu vídeo sobre organização e planejamento. E aí, o que ele vai falar é que durante a semana você vai precisar cumprir algumas ações dessa meta, né? E aí, se você quiser, você pode colocar quais são as ações que você vai precisar cumprir para chegar mais perto dessa meta e quais você terá dificuldade e o que você vai fazer para superar essas dificuldades. Eu faço isso? Não, mas eu trouxe para vocês saberem que isso existe. Ah, minha filha, eu sou projeto Kamikaze. Eu boto e digo, vai, minha filha, segura, toba e se joga, entendeu? É isso. Aprendizados. Equilibrar a vida não é gastar menos tempo em cada área da sua vida. É o desequilíbrio intencional. Não existe equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Nós temos várias áreas da nossa vida, né? A área profissional, tem a área financeira, a espiritual, de saúde, vida pessoal, lazer. E é aquilo que eu estava te falando sobre a gente desequilibrar algumas áreas da nossa vida, ou seja, dar um pouco menos de atenção de forma muito intencional, porque foi você que escolheu isso, para que algumas coisas elas consigam ir para frente. E aí no seu próximo trimestre você pode muito bem agora dar atenção àquilo que não teve atenção, para que outras áreas, elas intencionalmente, elas fiquem desequilibradas e você consiga andar, ver as coisas acontecendo. Objetivo, precisamos de estabilidade. Precisamos que as coisas sigam uma forma. E aí chega o meu ponto da gente entender qual é a nossa forma. Esse, minha filha, é a pergunta do milhão. Aprendizado. It's so good to be true. Can't take my eyes off you. Estabelecer a perspectiva. A perspectiva deve ser grande o bastante até deixar um pouco desconfortável. O que quer criar na vida. A empresa é só uma parte da sua vida. Qual a sua visão? É o que a gente estava falando sobre aonde você quer chegar, o que é que você quer para você. Então, de você poder sonhar alto, poder enxergar as coisas para além, de uma forma que até dê um desconforto para você mesmo, porque sonhos dá medo, e que de repente isso consiga te auxiliar para que você consiga se mover rumo a essa visão. Aprendizado, estamos chegando ao fim! Se você pensa que você pode ou que você não pode, você está certo. É isso. Aprendizado, aí acabou! Talvez não exista conexão emocional com a sua perspectiva, ou seja, a sua visão, aonde você quer chegar. E ela talvez ser muito pequena. Não alinhar a sua perspectiva as ações diárias. Então, às vezes, você vai precisar fazer uma meta, um sonho que não te emociona muito, não te movimenta muito, não te dá aquele foguinho, aquela vontade. E aí, a ideia aqui é que, às vezes, tem coisas que a gente precisa fazer. Nem tudo vai realmente dar prazer. Não dá prazer. Então, de você tomar esse cuidado, de você não ficar alinhando a sua visão, que já tá pequena, já tá sem emoção, já tá meio... as coisas que você precisa fazer no dia a dia. É, mais uma vez, a gente aprender a separar isso e tomar as ações que precisam ser tomadas para que a gente chegue ao que a gente quer. No mais, esse foi o livro 1 ano e 12 semanas. Mais uma vez, eu não li esse livro todo, então vale ressaltar que isso é a minha opinião, minha visão do que eu aprendi sobre o livro. Você pode encontrar esse livro tanto no meu link da Amazon, que está aqui embaixo, onde eu sou afiliada, eu ganho uma pequena comissão, mas o preço final não muda para você, quanto você pode também procurar aqui no YouTube para escutar esse livro. É um livro que me auxiliou bastante e está conseguindo fazer com que eu materialize e veja as coisas acontecendo. E esse livro é um dos fundamentos da minha oficina Cronodrama. Também dá uma olhadinha aqui embaixo no meu site para saber se já tem alguma turma aberta para você poder se inscrever, mas também você pode fazer atendimento individual comigo, que será um grande prazer. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, o que você achou sobre esse livro, qual outro livro você indicaria sobre organização e planejamento. Não esquece de se inscrever no meu canal, de enviar o vídeo se você gostou bastante, para outras pessoas poderem receber também esse conhecimento. Um cheiro bem grande, até a próxima, eu vou descer pelo ralo.